Olá, graça e paz, povo de Deus, uma ótima tarde, uma ótima sexta-feira a todos nós, amém? Amém. Vamos à palavra de Deus hoje que está lá no livro de Provérbios, vamos meditar no livro de Provérbios, Provérbios 29 e 23, amém? Amém. Vamos falar de que hoje? Vamos falar de orgulho e humildade, orgulho versus humildade, amém? Então, abre lá no livro de Provérbios, né? Provérbios 29 e 23. Enquanto isso, nós vamos tocar um louvor, depois nós oramos e vamos de palavra. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Glória a Deus, aleluia, que nós possamos declarar que Deus é fiel, porque Ele é fiel, amém? Vamos orar então, amados. Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, Senhor Jesus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, porque as Tuas misericórdias se renovam todos os dias sobre as nossas vidas. Pai, perdoa as nossas falhas, nossos erros, que o Teu Espírito Santo venha nos direcionando, venha tratando tudo aquilo que está ferido, machucado, todo aquele que está, Senhor, necessitando do alinhamento do Espírito Santo, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha nos ensinando todas as coisas, nos corrigindo, nos exortando, também consolando e confortando aqueles que necessitam do Seu consolo e do Seu conforto. Que a Tua presença, Senhor, esteja presente em nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha guardar, proteger, livrar de todo mal cada vida que está aqui, cada filho e filha, Pai. E que a Tua bênção esteja sobre o Teu povo. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados? Amém. Vamos à palavra de Deus, então. A palavra que está lá no livro de Provérbios. Provérbios 29, 23.
Diz assim a palavra de Deus: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra o Senhor já colocou no meu coração alguns dias atrás e eu fui deixando, mas vamos a ela então, que eu teria que liberar essa palavra, então vamos liberar. Amém? A palavra de Deus diz que o orgulho do homem o humilha, né? Humilha, humilhação. Por quê que o orgulho do homem o leva à humilhação? Há umas semanas atrás nós falamos do Nabucodonosor II, né? Qual foi a humilhação que esse homem passou por causa do seu orgulho. Então, como reconhecer que nós somos orgulhosos, né? Como saber se nós somos orgulhosos? Bem, a palavra já está dizendo que muitas vezes o orgulhoso, ele quer ser reconhecido, ele quer ser melhor que os outros, né? Ele quer ser reconhecido como o melhor em tudo aquilo que ele faz. Ele busca esse reconhecimento, ele se autoexalta, né? Muitas vezes tomando decisões erradas, decisões precipitadas, e se acaba se tornando uma pessoa que, quando confrontada, ela não aceita o confronto, quando ela erra, ela não aceita que errou, ou seja, não admite os seus erros, né? Porque pode, numa situação, por exemplo, onde João briga com a Maria, pode o João ter errado, mas a Maria foi lá e, em contrapartida, errou também, né? E aí se inicia uma briga ali que ninguém admite o seu erro. Porque um fica dizendo, não, é o fulano que tá errado, não, é o Beltrano que tá errado, porque o fulano fez assim, fez assado, fez assado. Não é isso que Deus quer, né? Que a gente venha acusar. O orgulho, ele é um pecado. É pecado. E muitas vezes afeta os nossos relacionamentos, as pessoas que nós nos relacionamos, né? Às vezes ferimos alguém com palavras, com atitude, com gestos, e não queremos reconhecer o nosso erro. Seguimos em frente sem consertar, sem pedir desculpas, sem pedir perdão. E isso não agrada ao Espírito Santo, né? Então, que nós possamos hoje meditarmos, analisarmos nós mesmos. Porque o que o Espírito Santo sempre ministra a mim é que nós devemos ter cuidados com os nossos sentimentos, né? A guerra que é travada no nosso interior. Orgulho versus humildade, né? Então, é vencedor não aquele que vence guerras externas, mas sim a guerra interna que há dentro de nós. O pecado que muitas vezes nós escondemos, né? Que é um sentimento. Então, muitas vezes, o orgulho vai nos levar à humilhação, à ruína, à queda, à destruição. Porque é o que a Bíblia diz, que o orgulho precede a ruína, né? Tem outras versões que diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então a graça, o favor de Deus vem sobre aqueles que são humildes. Deus gosta de um coração quebrantado, de um coração que se humilha na presença dele. E aqueles que são soberbos, orgulhosos, esse caminho que eles vão trilhando é um caminho de morte, é um caminho de destruição. Porque ele não aceita ser confrontado, ele não aceita que digam para ele que ele está errado. Ele não reconhece as suas atitudes e o seu comportamento como um comportamento e uma atitude errada, né? Precisa se humilhar mais, precisa reconhecer os seus erros. E o Espírito Santo, Deus, ele quer que a gente olhe para nós mesmos, para dentro de nós e nos analisemos o que nós estamos fazendo de errado. O que eu preciso fazer para me consertar diante de Deus? É reconhecer o meu erro, reconhecer o meu pecado e pedir perdão a Deus. O orgulhoso, ele não quer se submeter a Deus, à vontade de Deus. E muitas vezes vai tomando, né, decisões e fazendo coisas que vão contra a vontade de Deus. Então Deus precisa, às vezes, trazer um tempo de humilhação, porque estamos contra a vontade de Deus, né?
Lembra que Nabucodonosor era um homem orgulhoso, um homem muito rico, tinha poder nas mãos dele, mas Deus advertiu ele em sonhos que se ele não reconhecesse seus próprios erros, se ele não mudasse, ele passaria por um tempo de humilhação. O sonho veio como uma profecia e o profeta Daniel revelou o sonho, falou tudo, advertiu ele dos erros dele, mas ele não quis mudar. Então ele perdeu tudo, Deus tirou ele do meio dos homens, tirou riqueza, tirou poder, ele ficou, né? Daniel 4:33. Ele ficou comendo capim com os bois. Então ele passou por esse tempo de humilhação, né? E quando retornou, ele reconheceu que Deus era soberano, reconheceu a soberania de Deus, o poder de Deus, que Deus governava céus e terra. Então ele passou a reconhecer que Deus, o Deus Altíssimo, era o único Deus vivo, o único Deus, porque ele era da Babilônia, né? Ele tinha lá a idolatria, diversos deuses que eles adoravam, então ele não conhecia o Deus vivo. Mas ele passou a conhecer, mas ele passou por esse tempo de humilhação. Um tempo de humilhação em que Deus quebra, né? Quem é orgulhoso, quem é soberbo. Mas Deus restaurou ele passou a conhecer Deus. Então, amados, que nós possamos pensar nessa palavra. Que Deus, ele vai humilhar, né, o orgulhoso, para que ele venha a ser humilde, né? Então, o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Então, se nós queremos honra da parte de Deus, nós temos que aprender a conviver com os nossos erros e reconhecer os nossos erros, né? A quando nós formos confrontados, nós não escondermos o erro e permanecermos no erro, porque Deus, ele perdoa aquele que reconhece o seu erro, reconhece o seu pecado e confessa o seu pecado. A misericórdia é para aqueles que reconhecem, para aqueles que confessam, para aqueles que querem, né, admitir o seu erro e ser perdoado por Deus. Então, que nós possamos reconhecer os nossos erros, admitir o erro, né? Todos os dias nós podemos errar, mas a gente admitir, pedir desculpa, pedir perdão, né? Não é algo tão terrível assim. Se a gente acha tão terrível pedir desculpa, pedir perdão, é porque a gente, né, não está entendendo o que Deus quer de nós. Eu admiti o meu erro, talvez leve outro também a admitir o erro dele, né? E abre-se aí um tempo de paz, né, entre os relacionamentos, porque às vezes a gente fica fazendo guerras desnecessárias, levando em frente aquilo que Deus não quer que a gente leve. Então, que nós possamos receber essa palavra do Espírito Santo e mudarmos isso em nós, né? Mudarmos, entendermos que nós somos falhos, podemos falhar, são tantas coisas que nós podemos falhar, né? Falhamos às vezes com amigos, com filhos, com liderança, falhamos, né? Mas essa graça que fala a palavra, que Deus se opõe ao orgulhoso, mas dá graça para o humilde, isso é a favor de Deus, né? Favor de Deus. Então, quem quer favor de Deus, quem quer viver sendo honrado, precisa reconhecer, né, que erra. Precisa deixar o orgulho de lado, porque Deus gosta do humilde, daquele que tem o espírito quebrantado, daquele que se submete a Deus. Amém? Então, tem outra palavra que diz: submeta-se a Deus e resista ao diabo para que ele fuja de vós. Às vezes não queremos nos submeter à vontade de Deus e vamos brigando com Deus, né? Mas o ideal não é nós brigarmos com Deus, é nós fazermos a vontade dele, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Então, o recado de hoje da palavra, o recado de hoje do Espírito Santo é que nós precisamos tomar cuidado com o orgulho, né? Que a gente não se ache melhor que ninguém, que a gente não pise em ninguém e que se a gente errou, né? Se a gente errou, que a gente venha pedir desculpa, pedir perdão. Reconhecer o nosso erro. Não só diante de Deus, mas também diante daqueles, né, que nós erramos com as pessoas. Amém, amados? Amém. Então, que nós possamos ficar com essas palavras, com esse versículo da palavra de Deus, né? E que nós venhamos a nos humilhar diante de Deus, reconhecendo os nossos erros, as nossas falhas. Se tiver que pedir desculpa, peça desculpa. Se tiver que pedir perdão, peça perdão.
mas não fique no pecado. Amém? Porque o orgulho é um pecado. Amém? Glória a Deus. Então, vamos procurar aqui o Salmo 91, vamos declarar o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção, e depois nós vamos orar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Amém, amados? Vamos orar então. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua santa e poderosa palavra, que é viva, que é eficaz e que é poderosa. Pai, que nós venhamos aceitar a tua palavra, Senhor, e passarmos a meditarmos, a olharmos para os nossos próprios erros, olharmos para aquilo que está guerreando dentro de nós, Pai, que as vontades da carne estão guerreando com o Espírito Santo, mas que nós venhamos, Senhor, meu Deus, a vencer essa guerra interna entre o orgulho e a humildade, Pai, que nós possamos reconhecer, Pai, o Senhor em todos os nossos caminhos, que nós venhamos a dar a vazão ao Espírito Santo, que ele possa nos analisar e nos confrontar, Pai. Que a tua palavra venha nos confrontar, que nós venhamos a meditar, a analisarmos a nós mesmos, Pai. E pedimos perdão a ti, Senhor, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, Pai. Admitindo, Senhor, que nós erramos. Admitindo, Pai, que o pecado não pode fazer parte da nossa vida. Mas se erramos, se pecamos, Pai, perdoa os pecados dos teus filhos e filhas, perdoa os meus pecados, os pecados da minha casa, da minha família, Senhor, em nome de Jesus. E que o teu Espírito Santo possa ver o que está de errado em nós e nos alinhar ao centro da tua vontade, que nós possamos reconhecer, Pai, e nos humilharmos diante de ti. Pedimos perdão, desculpa àqueles a quem nós contendemos ou brigamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia esteja em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Que a honra de Deus possa vir para a vida dos teus filhos. Derrama da tua graça, do teu poder, livra de todo mal, de todo perigo. Que ainda que os teus filhos e filhas tenham errado, o Senhor tem perdão e misericórdia, graça e honra da parte de Deus para a vida de cada um. Vem guardando a casa, a família, os projetos, o ministério, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Amém, amados? Amém. Então, conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Nós voltamos amanhã. Amanhã, oração pelos enfermos, pelos doentes. Que Deus abençoe a tua vida. Tenha uma ótima sexta-feira e até amanhã.